Olá pessoal, bem-vindos à nossa 22ª aula de circuitos de radiofrequência, onde nós vamos dar continuidade ao tratamento de amplificadores de radiofrequência e micro-ondas, tá? Na aula de hoje, os tópicos abordados, eles continuam no capítulo 12 do Poser, que trata sobre amplificadores de um único estágio de micro-ondas. Nós vamos tratar do assunto que vai estar entre as páginas 564 e 570 do livro, e é o assunto de estabilidade de amplificadores, tá? Então a gente vai utilizar a carta de Smith, né, para definir os círculos de estabilidade e também tratar dos testes de estabilidade incondicional em amplificadores de micro-ondas. Bom, então a gente sabe que um amplificador de tensão pega um sinal de tensão na sua entrada e apresenta uma versão amplificada, né, com amplitude multiplicada por um ganho na sua saída. Mas, por outro lado, o amplificador também pode oscilar dependendo das condições relacionadas com os coeficientes de reflexão na entrada e na saída da rede de micro-ondas, tá? Então, o ruído refletido na entrada e na saída pode ser amplificado até o ponto em que o amplificador gere um sinal com características imprevisíveis, né? Se o amplificador amplifica, imagina que você tem ruído na entrada, né? Na saída você vai ter uma versão amplificada desse ruído, e daí se nessa saída, né, parte desse ruído é amplificado, ele pode voltar para a entrada e ser amplificado novamente, né, porque ele vai ser refletido aqui nessa ponta também e ficar sendo refletido entre a entrada e a saída. Isso pode fazer inclusive com que o amplificador oscile, né, entre no estado de oscilação. Então, ou gere saídas imprevisíveis, né, ruidosas, com possível oscilação e etc. Então, ademais, um circuito que esteja oscilando não amplifica de forma linear, gera distorção em suas saídas, tá? Então, se o amplificador está num estado desse tipo que a gente descreveu, né, instável, a saída não vai ser uma versão linear amplificada da entrada. Então é importante garantir que os coeficientes de reflexão, tá? Então vamos lembrar aqui, né? A gente tem a fonte, a carga, a gente falou que possivelmente se utilizariam estágios de casamento de impedância na entrada e na saída, né? Mas de qualquer forma você vai ter sempre, para alguma frequência, reflexão, né? Então a gente definiu coeficiente de reflexão olhando para a fonte, coeficiente de reflexão olhando para a porta de entrada do amplificador, coeficiente de reflexão olhando para a porta de saída e o coeficiente de reflexão olhando para a carga. Esses coeficientes de reflexão não sendo nulos, pode acontecer justamente isso que a gente comentou, tá? A parte da saída vai ser refletida, né, e vai passar pelo amplificador de novo, voltar para a entrada, possivelmente ser refletida novamente, e isso pode fazer, inclusive, tá, um amplificador oscilar se as impedâncias de entrada e de saída não forem projetadas de maneira adequada. Então a saída de um amplificador instável pode ter diferentes componentes de frequência, tá? Que não só as componentes de frequência do sinal na entrada, né? Inclusive, então, ruído, né? Inclusive componentes DC. Oscilação parasita ocorre quando parte da energia na saída é acoplada de volta para a entrada, né? Se houver reflexão nas duas pontas, isso vai acontecer, tá? Com condições de fase propícia em determinadas frequências. Então daí nessas frequências pode haver isso, oscilação, geração de amplificação dessas frequências, etc. Ok, a análise de estabilidade realizada aqui, que nós vamos tratar, através dos parâmetros de espalhamento da rede, é válida somente para pequenos sinais. Então é só uma observação que a gente tem que fazer aqui. Então é importante notar que a oscilação vai ser possível de acontecer se os coeficientes de reflexão na entrada e na saída, né, ou na verdade um ou outro, tá? Gama-in ou gama-out, satisfizerem essas condições, tá? Se o módulo do gama-in for maior do que 1 ou o módulo do gama-out for maior do que 1, pode haver, né, oscilação no dispositivo. Então, o que significa um coeficiente de reflexão ser maior do que 1? Significa que a onda refletida tem amplitude maior do que a onda incidente, de tensão no caso aqui, né? A gente falou que quando a gente estava tratando de dispositivos passivos, isso não era possível, tá? Mas isso não é verdade para dispositivos ativos onde você tem amplificação acontecendo ali dentro, tudo bem? Então é de se esperar que se o gama-in ou o gama-out for maior do que 1, como está descrito aqui, né, você vai ter uma onda refletida que tem amplitude maior do que a incidente, e daí a amplitude, né, do ruído que iniciou essa oscilação, uma determinada frequência, né, ou, né, de qualquer sinal que vá se propagando da entrada para a saída e de volta para a entrada, ele vai sendo amplificado porque, né, justamente a amplitude refletida é maior do que a amplitude incidente, né? Se o módulo do coeficiente de reflexão é maior do que 1, justamente isso que vai acontecer, porque lembrando que o gama é a tensão refletida sobre a tensão incidente, né? O gama de tensão,
Então você vai ter condições propícias para oscilação, tá? Quando o módulo do coeficiente de reflexão na entrada ou na saída for maior do que 1, justamente por isso, né? O sinal vai sendo amplificado e pode acontecer uma oscilação, tá? Então isso tem que fazer sentido, né? E daí, considerando que as redes de casamento que vão poder existir aqui, né, elas são passivas, aí o módulo do γ S e do γ L, tá, enxergando aqui, olhando para as redes de casamento, né, da fonte e da carga, respectivamente, elas vão ser sempre menores ou iguais a 1, porque a carga é passiva, né, a impedância da fonte é algo passivo também. Se você utilizar aqui, por exemplo, um transformador de quarto de onda, tá, que só tem linha de transmissão, ou uma seção L, né, ou também tocos em série ou em paralelo, toco duplo, etc. e tal, todas essas coisas, né, ou até redes de casamento mais sofisticadas, elas só têm linhas de transmissão, né, e indutores, capacitores, componentes passivos. Então elas nunca vão poder apresentar coeficiente de reflexão maior do que 1, tá? Então, a gente pode considerar com segurança isso aqui, tá? O γ S e o γ L vão ser menores ou iguais a 1, tudo bem? Então, lembrando que na expressão para o γ in e para o γ out, né, elas são funções desse γ S e desse γ L. Então, por isso que essa observação é importante. Mas a gente vai fazer toda a análise considerando isso aqui, e a razão física é essa. São redes passivas, tá? Você nunca vai poder ter, né, uma onda refletida por essa rede passiva maior do que a onda que incidiu nela. Daí a gente está interessado em saber que impedâncias da carga e da fonte que permitem com que a rede, o amplificador, seja estável, não oscile, não gere frequências espúrias, amplifique o sinal de entrada de uma forma linear na sua saída. Então são definidos dois tipos de estabilidade aqui, tá? Estabilidade incondicional ocorre quando o módulo do γ in e o módulo do γ out, ambos são menores ou iguais a 1 para quaisquer impedâncias passivas de carga e de fonte, na entrada e na saída. Tá? Módulo de γ S e módulo de γ L menor ou igual a 1 para quaisquer impedâncias de carga e de fonte. Você vai ter sempre, independente do valor de ZL, de ZS, você vai ter isso aqui sendo satisfeito. O módulo do γ in e o módulo do γ out vão ser ambos menores ou iguais a 1. Por outro lado, a estabilidade condicional ocorre quando esse mesmo critério, o módulo de γ in menor ou igual a 1 e o módulo do γ out menor ou igual a 1, somente para uma faixa de valores de impedâncias passivas de carga e de fonte. Então não vai ser qualquer valor de impedância na carga e na fonte que você vai usar. Alguns valores vão gerar instabilidade, mas ainda assim você tem estabilidade condicional quando um conjunto de valores, tá, te permite ter estabilidade, né? E daí você vai ter uma restrição no projeto nesse sentido. Note que uma vez que os coeficientes de reflexão das redes de casamento dependem da frequência, a estabilidade também depende. Então você pode ter estabilidade para uma faixa de frequência, né, e instabilidade para outra faixa de frequência. Então o que a gente pode fazer agora é substituir a expressão para γ in e γ out naquelas condições, né, que tem que ser satisfeita para a estabilidade, ou seja, módulo de γ in e módulo de γ out tem que ser ambos menores ou iguais a 1. Então se a gente substituir, tá? Módulo de γ in igual, né, módulo de tudo isso aqui, lembrando que o γ in é S11 mais S12 vezes S21 vezes γ L sobre 1 menos S22 γ L. E o γ out é S22 mais S12 vezes S21 vezes γ S sobre 1 menos S1 vezes γ S. Tá? Então você tem duas expressões aqui em função de γ L e γ S, né, condicionais, ou duas condições que têm que ser satisfeitas, e se essas duas condições forem satisfeitas simultaneamente, você tem estabilidade. Então, além disso, né, elas podem ser simplificadas no caso da rede ser unilateral. Se a rede é unilateral, você tem S12 nulo, aquilo que a gente já comentou, né, no sentido da saída para a entrada, você não ter ganho de tensão, né, nesse caso, as condições acima vão se reduzir a isso daqui, né? Basta olhar que se o S12 for zero, tá? Esse termo é zero e todo esse termo aqui vai ser nulo. É a mesma coisa para todo esse termo aqui. E você vai ter simplesmente que o módulo do S11 tem que ser menor ou igual a 1 e o módulo do S22 tem que ser menor ou igual a 1. Tá? Isso no caso de uma rede unilateral. Módulo de S11 menor ou igual a 1 e módulo do S22 menor ou igual a 1 são as condições. Tá? Mas do contrário, se não for unilateral, você tem que as duas condições têm que ser satisfeitas simultaneamente, tá?
Então, caso contrário, né, caso não seja unilateral, 1 e 2 definem uma faixa de valores, tá, ou faixas de valores para gama S e gama L, tá, para os quais o amplificador é estável. Lembrando que o gama S está relacionado com o ZS e o gama L está relacionado com o ZL, impedância da fonte e impedância da carga. Então isso vão definir valores de impedância da carga e da fonte que satisfazem essas equações aqui simultaneamente, que podem ser utilizados e que vão garantir estabilidade. Encontrar essa faixa de valores que garante estabilidade pode ser facilitado através da carta de Smith. Círculos de estabilidade podem ser definidos como lugares geométricos na carta onde gama S e gama L são tais que o módulo do gama in é igual a 1, né? A gente quer garantir que seja menor ou igual, mas se a gente vai definir uma circunferência aqui para isso, né? Que o módulo de gama que vai ser descrita por módulo de gama in é igual a 1 e outra circunferência para o módulo de gama out é igual a 1, isso vai corresponder às circunferências na carta de Smith, e daí você vai ter, né, que essas circunferências vão definir a fronteira entre as regiões em que o módulo do gama in ou o módulo do gama out é menor ou igual a 1 e a região em que o módulo do gama in e o módulo de gama out é maior do que 1. Então, ou seja, a gente vai definir círculos na carta, cada uma dessas condições vai corresponder a um círculo na carta. Dentro do círculo você pode ter estabilidade ou instabilidade, mas se tiver uma condição dentro, a condição complementar vai acontecer fora. A questão de saber qual região corresponde à região estável, se é dentro ou fora do círculo de estabilidade, é uma questão que vai vir posteriormente e a gente vai ver no segundo momento. Agora, vamos nos preocupar só em definir essas equações aqui das circunferências, tá? Cada uma dessas equações, como a gente vai ver a seguir, vai corresponder a uma equação de circunferência. Então, para ver isso, né, vamos partir da primeira condição, tá? Módulo de gama in igual a 1, substituindo o gama in, como a gente acabou de ver, você tem isso daqui. Agora a gente está considerando a igualdade e a gente vai manipular, tá? Se a gente multiplicar, né, os dois lados por módulo desse denominador aqui, módulo de 1 menos S22 vezes gama L, a gente vai obter isso aqui. Note que, né, aqui já está dentro do módulo, tá? Vai aparecer, multiplicando esse primeiro termo S11, esse termo aqui, 1 menos S22 vezes gama L, tá? E como a gente multiplicou, né, por esse termo, ele sumiu do denominador, então restou aqui só S12 vezes S21 vezes gama L. Claro que foi feito aqui do lado esquerdo. Do lado direito, você simplesmente multiplica também pelo módulo desse denominador. Então, o módulo de 1 menos S22 vezes gama L apareceu aqui do lado direito, tá? Então, o que a gente fez foi multiplicar por isso daqui, né, do lado esquerdo e do lado direito, e resultou nisso. Então eu reproduzi a última expressão do slide anterior. O que foi feito aqui foi simplesmente, né, tirar o S1 da evidência aqui. Então S1 vezes 1 dá S1, ele aparece aqui. S1 vezes S22 vezes gama L aparece aqui. Tudo bem? Com sinal de menos na frente. E depois você tem, né, mais S12 vezes S21 vezes gama L aparece aqui. E por fim, o lado direito permaneceu igual. Então, nós temos isso. Agora, a gente vai definir um delta que é igual S11, né? Definindo delta igual a S1 vezes S22 menos S12 vezes S21, tá? Então, a gente pode substituir esse lado esquerdo da expressão. Vamos pegar esse termo aqui, né? Depois do menos e antes de fechar o módulo, e ver que, né, a gente tem em comum aqui o gama L, então a gente pode, isso aqui vai ser igual, né, gama L, colocar em evidência, tá, vezes menos S11 vezes S22 mais, né, aqui desse outro termo, S12 vezes S21. Tudo bem? Isso é só esse termo que eu estou destacando aqui, né? Então, você vê que é gama L vezes menos delta, porque o delta é S11 vezes S22 menos S12 vezes S21. Tá? É menos isso que está entre parênteses aqui. Então, isso aqui é S11 menos delta vezes gama L. Tá? Então, definindo o delta dessa forma aqui, a gente pode substituir ela na expressão e ela se simplifica para isso aqui. Note que o delta é só a função dos 4 parâmetros S e você tem essa expressão aqui mais simplificada. O lado direito permaneceu igual, tá? Agora, se a gente
elevar ambos os lados ao quadrado e manipular um pouco mais, a gente vai obter essa expressão aqui. Vários passos de manipulação algébrica foram pulados daqui até aqui, mas esses passos estão bem descritos no livro na página 565. E aí você chega nessa expressão final aqui, que é aqui vai ser de nosso interesse, tá? Que vai definir os círculos. Note que é γL menos uma constante aqui, que é função só dos parâmetros S, igual ao módulo de outra constante aqui, que também é só função dos parâmetros S. O delta, como a gente viu, também é função dos parâmetros S, né? Então, tá uma expressão para o γL, que é módulo de γL menos uma constante aqui, dado que você tem um conjunto de parâmetros S para sua rede, isso aqui vai te dar uma constante complexa, né? Igual ao módulo de outra constante complexa para uma dada rede. Então, acontece que uma expressão desse tipo aqui, né, gama ou γL, menos uma constante complexa, né, o módulo de γL menos uma constante complexa igual a um valor que vai ser essencialmente real, né, e positivo, porque é o módulo de outra constante complexa, representa um círculo no plano complexo. A carta de Smith é um plano complexo para o gama, como a gente falou na aula passada, né? O eixo das abscissas é a parte real do gama, o gama real. O eixo das ordenadas é o gama imaginário, então é um plano complexo, só que para o coeficiente de reflexão, tá? Que é a variável aqui. Então, se você tem uma expressão, né, que você tem o módulo do γL, ou módulo do γS, né, módulo do coeficiente de reflexão menos uma constante complexa, tá? Igual um valor real positivo, isso é uma expressão para um círculo. Para a gente ver isso, vamos considerar que isso daqui, né, que você tem um círculo aqui dentro da carta de Smith. Tá? Então imagina que essa que está em vermelho está representando a carta de Smith, como a gente viu anteriormente, e vamos considerar, né, que esse valor CL, que a gente viu no slide passado, né, se eu comparar com a expressão do slide anterior, CL é igual a S22 menos o conjugado de S1 vezes delta, tudo isso entre parênteses conjugado, sobre o módulo ao quadrado de S22 menos o módulo ao quadrado de delta. Tá? Esse é o CL, vai dar uma grandeza complexa. Se a gente colocar esse CL na carta de Smith, ele poderia estar situado aqui, né? Porque vai ser uma grandeza complexa que vai ter uma parte imaginária, é a projeção aqui no eixo das ordenadas, uma parte real, que é a projeção no eixo das abscissas, e o centro seria, CL seria esse ponto que eu estou desenhando aqui, né? O conjunto de pontos que vai satisfazer a equação de que o módulo, tá, desses pontos menos o CL, que é esse ponto central aqui, vai ser igual a uma constante real positiva, é justamente essa circunferência aqui. Tem que fazer sentido lógico isso aqui, né? O conjunto de coeficientes de reflexão que vão satisfazer isso aqui, né? Qualquer valor de coeficiente de reflexão complexo, com parte real e imaginária, valor absoluto dele menos o ponto central, vai te dar uma constante, né? Define justamente um círculo no plano imaginário, que é a carta de Smith. Tá? Então se convençam de que isso aqui, no plano complexo, é uma equação de círculo. E daí, dado isso, o centro do círculo de estabilidade da carga, porque é γL, né, gama da carga, na carta de Smith é dado por esse termo aqui, né, basta olhar no slide anterior, esse CL é esse termo aqui, tá, entre parênteses conjugado S22 menos conjugado de S1 vezes delta sobre esse termo no denominador, tá, é o centro, e o raio, tá, é o módulo desse termo aqui, S12 vezes S21 sobre o mesmo denominador, né? O módulo ao quadrado de S22 menos o módulo ao quadrado de delta. Tá? Então, esse raio e esse centro. Né? Se eu desenhei o centro aqui, a gente poderia vir aqui com outra cor e dizer que o raio vai ser essa distância aqui que eu estou representando. Tá? Então, esse valor RL vai ser isso. E isso vai definir um círculo na carta de Smith. Pode cair em qualquer lugar, pode ser que parte do círculo esteja para fora da carta de Smith, né? A gente falou que esse círculo unitário aqui, a região dentro dele corresponde aos pontos em que a resistência da carga vai ser positiva, né? Então, mas pode ser que o círculo de estabilidade tenha uma parte fora desse círculo unitário aqui externo da carta de Smith, daí você só vai considerar a região que está dentro da carta, tá? Mas esse círculo pode cair em qualquer região, e daí pode ser, né, que dentro do círculo seja a região estável
e fora do círculo a região instável, ou vice-versa. Pode ser que dentro do círculo você tenha a região instável e fora a região estável. Para definir isso, a gente vai adotar um critério que, como eu falei, a gente vai ver no segundo momento. Ok? Aí as mesmas considerações, tá? E o mesmo desenvolvimento pode ser feito com relação à expressão para o gamma out, né? Vamos voltar aqui. Gamma out, módulo de gamma out igual a 1, e isso vai te dar uma equação, tá? Para o gamma S. Uma expressão similar na forma gamma S menos CS, né? O centro do círculo de estabilidade para a impedância agora da fonte, S é de source. Módulo disso, módulo de gamma S menos CS, o centro do círculo de estabilidade para a impedância da fonte, vai ser igual a RS, o raio do círculo de estabilidade para a impedância da fonte, né? S de source. Então, ela pode ser obtida partindo da equação 2, tá? Que a gente acabou de mostrar, é essa daqui, ok? Do slide 6. Então, né, o centro do círculo de estabilidade da fonte agora, né, vai ser CS igual a isso daqui, tá? Então, o conjugado do termo que está entre parênteses, S11 menos conjugado de S22 vezes delta, sobre, né, módulo ao quadrado de S1 menos módulo ao quadrado de delta. O raio do círculo de estabilidade da fonte é dado por, né, RS igual módulo de S12 vezes S21 sobre o mesmo denominador, tá? Módulo ao quadrado de S1 menos módulo ao quadrado de delta. Tá? Note que é similar, mas é diferente, né? Onde você tem S22 aqui, você tem S11 no círculo de estabilidade para a fonte, né? Esses são os pontos aqui, o centro e o raio para a carga, e assim por diante. Os parâmetros são diferentes, então você vai ter um círculo de estabilidade para a carga, e daí você teria ainda, tá, um outro círculo de estabilidade. Vamos tentar desenhar aqui, né? E talvez definir outra cor, só para não ficar igual, ok? Que ele estaria em outra região da carta aqui, né? Que corresponderia, tá, ao círculo de estabilidade para a fonte. Então você teria também aqui um centro, CS, né, que a gente viu no slide seguinte, CS, e um raio, tá, RS, diferente, né, de CL e RL. Teria dois círculos de estabilidade, e aí de novo as mesmas considerações cabem aqui, que foram feitas para um vão valer para outro, e daí você vai, usando esses dois círculos, definir qual que é a região estável e qual que é a região instável, né, dentro ou fora do círculo.